Você já se perguntou o que foi o Império Helenístico na Grécia Antiga? E qual foi a importância do Alexandre o Grande para esse Império Helenístico? E as questões culturais? Meu nome é Nayara e eu vou esclarecer essas dúvidas. E para isso eu vou utilizar o filme Alexandre o Grande. Vamos lá? Bom, pessoal, antes de eu começar a falar sobre o Império Helenístico, acho muito importante e válido eu relembrar vocês que eu tenho outros 13 vídeos onde eu falo sobre a Grécia. Neles eu apresento as informações geográficas, sociais, culturais, como eles enxergavam a sexualidade, a educação, dentre outros assuntos. Todos eles trazem informações importantes que ajudarão no entendimento do vídeo de hoje. Vou deixar o link deles na descrição do vídeo para vocês irem assistir. Agora, se você preferir ir para o início da playlist e depois retomar o assunto aqui de hoje, é só clicar no cardzinho que aparece aqui na tela que ele vai te levar diretamente para o início da playlist e depois automaticamente você vai entrar no vídeo aqui de hoje, tá bom? Bom, pessoal, em outros vídeos eu já falei sobre Atenas e Esparta. Essas duas cidades são de extrema importância para a Grécia. Primeiro, porque elas nos apresentam as questões culturais, sociais, geográficas, educacionais. E também elas participaram de um grande conflito ali na Grécia para ver quem iria liderar, governar as cidades gregas, tá? Essa guerra ficou conhecida como Guerra do Peloponeso. Esparta sai vencedora. Porém, ela não consegue acalmar os ânimos entre as cidades e estados gregas, né? Isso resulta num grande enfraquecimento dessas cidades e aí os líderes dessas cidades começam a contratar mercenários para os exércitos, tá? Bom, esses conflitos dentro da Grécia só vai ter seu fim quando Felipe da Macedônia conquista todas essas cidades gregas, né? E aí começa o Império Grego, né? Ele começa a controlar toda a Grécia e seu filho Alexandre o Grande dá continuidade ao seu legado, né? Expandindo o poder da Grécia até a Índia, né? Tá? Por isso que é Alexandre o Grande, porque ele expande o império e se torna um império gigantesco. Muito bem retratado no filme, mostrando essa ganância de ter conquistas além de regiões que eles já dominavam ali os gregos, né? O Alexandre no filme do Alexandre o Grande, ele mostra muito esse interesse, essa ambição em chegar em terras que os gregos não conheciam, não dominavam, né? Eles sabiam da existência, mas não tinham contato com a cultura ou mesmo com a população ali daquelas regiões. E por isso que ele chega até a Índia e se torna Alexandre o Grande imperador, né? Isso dá um início mesmo a um império grego, um império helenístico, tá? Após a morte do Alexandre o Grande, né, o império se desintegra e surgem outras monarquias, como a Macedônia, Egito e Síria, que também é bem retratada no filme, né? Inclusive o narrador do filme, ele toma posse ali do Egito, né? Dessa monarquia ali do Egito, tá? Agora, a gente vai entender um pouquinho o que eram esses estados helenísticos, né? Os estados helenísticos são as cidades que perderam sua independência. Elas perdem a independência e ficam subjugadas a um rei poderoso ali, que é o imperador, que está levando o poder para outras regiões e ele que manda e desmanda, determina leis, regras e tudo mais, tá? Eles não tinham um exército ou política autônoma, como era ali na época da democracia, que todos decidiam, que as pessoas estavam deliberando nas cidades, né? Eles perdem isso porque eles têm que seguir os desmandos e o que manda ali o imperador, tá? As cidades-estados continuam a existir, mantendo suas constituições e leis, só que elas estão sob o domínio desse imperador, do Império Grego, embora elas mantenham ainda suas constituições e suas leis, tá? A política mesmo, propriamente dita, que não é delas, né? Elas seguem a política universal, a política do imperador, tá? E eles mantinham também, eles tinham uma fidelidade para com a sua cultura. Por exemplo, Esparta é a cultura do militarismo e tudo mais, e isso se mantém, tá? A única coisa que eles ficam sob o domínio desse grande rei, né? Que no caso, no início era o Felipe da Macedônia e depois o Alexandre o Grande. Bom, agora a gente vai entender o que eram essas civilizações helenísticas. E para isso a gente tem que entender o que é helenístico. Helênico quer dizer grego. Então, civilizações helenísticas é aquelas civilizações que tinham por ordem
a língua oficial, a língua grega, tá? Então, todas aquelas regiões que tinha a língua oficial sendo a língua grega, era considerada uma civilização helenística, pertencente ao Império Helenístico, tá bom? E isso perdura desde as conquistas do Alexandre até o Império Romano, que se apropria disso para se manter no poder, para continuar tendo poder sobre essas regiões, tá? Esse período é marcado por grandes interações culturais, tá? No filme Alexandre o Grande é muito interessante, diversas cenas remetem a essas interações culturais, mas a que mais me chamou a atenção é quando o Alexandre chega na Babilônia e aí ele e seus companheiros ficam admirados de ver aquela arquitetura, a cultura, as estruturas da cidade, né? E eles também se aproveitam das festividades locais. E isso mostra essa interação cultural que havia entre os gregos e aquelas civilizações que eles estavam tendo um contato, tá? Porém, os macedônios, os gregos, governavam a cidade tal qual era lá na Macedônia, tá? Sempre a parte política era de ordem macedônica, de ordem grega, ok? E também eles determinavam que a língua oficial seria a língua grega. Após a expansão desse império, sob o comando do Alexandre o Grande, foram fundadas diversas cidades, seguindo a ordem da civilização helenística, tá? Vamos destacar aqui a cidade de Alexandria, onde que o narrador da história, né, do Alexandre, ele está narrando a história do Alexandre para ser registrada, reside, né? Nessa cidade teve um grande desenvolvimento filosófico. Além disso, nessa cidade tinha uma comunidade judaica muito presente. E essa comunidade judaica interpretaram as tradições religiosas judaicas através da filosofia grega, fazendo uma junção da filosofia grega com as tradições religiosas que tinham ali presentes nessa comunidade, tá? Isso gera diversas influências duradouras, que é a base, inclusive, do cristianismo, através da filosofia estoica, né? Essa filosofia estoica é quando Deus é a razão, né? Razão em grego é logo, e o homem vive de acordo com logos, de acordo com os mandamentos de Deus. Então, isso aí já mostra que essa filosofia estoica, que é a junção dessa filosofia hebraico, tradicional, com a filosofia grega, formam que é a base do cristianismo, do qual nós seguimos atualmente, tá bom? Nosso mundo só existe depois dessa interação cultural que houve ali no Império Helenístico. Então, pode dizer que nossa sociedade teve início na civilização helenística. Bom, pessoal, a partir desse momento a gente encerra a nossa fala, nossos estudos sobre a Grécia, tá? No vídeo de hoje eu utilizei novamente o livro do Pedro Paulo Funari, Grécia e Roma. Como eu disse em vídeos anteriores, é possível achá-lo em PDF aí pela internet. Vou deixar a bibliografia dele na descrição do vídeo. Junto com a bibliografia, eu vou deixar o link dos outros vídeos onde eu falo sobre a Grécia e o trailer do filme Alexandre o Grande. Se você gostou, deixa seu like, compartilha, comenta, porque dessa forma você ajuda a aumentar a visibilidade do canal. E assim outras pessoas têm acesso ao conteúdo que eu estou transmitindo aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando as novidades. Muito obrigada!